Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 62. Agora, como vai ser produzido muitos vídeos, eu vou sempre dizer sequência do vídeo, porque senão você vai se perder. E se você não assistiu o primeiro, senão você não vai conseguir assistir o segundo, você entendeu como que é? É como uma história que se você começar do meio em diante, você não vai entender o final, porque você não pegou lá no princípio. Então, o sexo, ele encontra-se na base do processo evolutivo do ser. Na base. Observemos, gente, tudo resume-se em ato sexual. Vamos fazer uma análise. O animal, ele se reproduz através do ato sexual, só que não é banalizado, porque não tem ali as energias negativas, as quais o homem, associado às trevas, aos obsessores e os anticristos, você entendeu como é que é? Os animais se reproduzem através do ato sexual. Sem o ato sexual, não ocorre, não existe a reprodução. E o reino animal também não evolui. Porque como reproduzir? Mas observa que existe um certo respeito entre o macho e a fêmea, né? Vamos analisar a flora, né? Vamos analisar a flora, o reino vegetal. Vamos analisar as flores. Todas as flores, todas as árvores, todas as plantas. Às vezes as pessoas observam assim um jardim imenso de flor. As pessoas observam assim um pomar de laranja, né, de jabuticaba, cheinho de flor, ou mesmo um cafezal. Aí as pessoas falam assim: nossa, é a época da floração. Tudo bem, é a época da floração. Mas você sabia que aquela época da floração em todo o reino vegetal, né? Que é o reino vegetal. Você sabia que aquele período ali é um período de ovulação, é um período de fecundação, é um período sexual da própria natureza ali naquele reino vegetal? Você parou para analisar? Vamos pensar no pé de jabuticaba. Primeiro vem aquelas flores cheirosas. Aquele cheiro é um feromônio. Feromônio, né? É um hormônio. É o hormônio sexual. Sabe quando o animal, o macho, percebe que a fêmea está no cio? Porque ela, dos órgãos genitais dela, exala um certo aroma, feromônio, que o macho sente pela corrente nasal. Ele sente pela narina. Então, quando ele fica se chupando assim o ar seco, porque tá entrando aquele feromônio na narina dele e está indo de encontro às células receptoras, e é onde ele percebe
que tais fêmeas encontram-se fértil. A mesma coisa acontece com o pé de jabuticaba. Aquele cheiro que nós sentimos, nossa, mas que cheiro gostoso de flor de jabuticaba, flor de laranja, flor de café, né, do cafezal, flor das rosas. Aquilo ali é nada mais, nada menos do que um feromônio. É um hormônio. É o hormônio, sabe? Da procriação. É o mesmo hormônio lá do animal, da fêmea, da fecundação. Da fecundação do período de acasalamento ali, do cio. Vamos dizer que é o mesmo cio das plantas. É o feromônio, é o cheiro do cio da planta. Aí o que acontece? Só que uma planta, ela não tem condições de ir fecundar a outra planta, a flor. Então, ela conta com os mosquitos, ela conta com as moscas, ela conta com as abelhas. Aí, existe as abelhas, elas vão ali para poder sugar o néctar. E quando elas encostam lá, introduz o corpinho delas lá para poder sugar o néctar, o que ocorre? O pólen, né? Aquele hormônio masculino ou feminino, ali se encontra e de uma flor para outra flor. Então, por exemplo, essa abelha está trazendo para esta flor o hormônio masculino. E dessa masculina, a outra abelha está levando para a outra flor masculina. Masculina, feminina, masculina. Expliquei melhor assim, porque é muita coisa para uma cabeça só. Então, qualquer errinho, vocês desculpam. Isso acontece, a polinização. Polinização. No pé de jabuticaba, no pé de laranja, nas flores, no cafezal. Sabe por que dá tanta jabuticaba? Porque ocorreu uma fecundação geral. Só que olha para você ver como é interessante, quando a flor ela é fecundada, que ali ela recebe, como se diz, o esperma da outra flor, que é macho, o que acontece? Ela se fecha. Ela se fecha. Agora, aquela outra flor também, que é macho, ela é receptiva, tanto macho quanto fêmea. Então ela também se fecha. Aí ali naquele processo ali, o que vai acontecer? Ali vai ocorrer a germinação. E daí alguns dias cai-se aquela flor e aparece-se a jabuticabazinha. É jabuticabazinha ou jabuticabinha? Jabuticabinha, né? Assim também é lá no cafezal. Assim também é lá no pé de laranja. Então, isso é ato sexual. Você sabia disso? No reino mineral também ocorre essa fecundação. Não é só no reino vegetal. No reino mineral também ocorre essa fecundação. No reino aquático, né? Os insetos,
Todos os insetos. Observa para você ver a abelha. Existe ali as abelhas que elas têm o trabalho apenas de fecundar a rainha, né? Que é tidas como zangão. Elas fecundam a rainha. Então o que é isso? Ato sexual. Em tudo existe o ato sexual. Só que nestes reinos, eles encontram-se num estágio em que não são dotados de inteligência parcial e nem de cultura parcial e nem de inteligência parcial, que esses fatores no homem, por ele ser dotado de inteligência parcial, de cultura parcial, mesmo assim, ele parece, como aqui André Luiz mesmo disse, ele se comporta pior que os irracionais, pior que os animais, pior que todos esses que vivem nestas outras cadeias evolutivas. Porque o instinto dos outros reinos parece que se acumulam nele com uma certa intensidade. E ele, por não discernir e não separar o joio do trigo, ele aceita. Porque, como se diz, ele prova do mel, acha gostoso e depois dificilmente ele consegue se recuperar. Se recupera, isso é tudo psicologia que eu estou dizendo. Porque eu não vou dizer aqui abertamente o que eu sei. Eu não vou dizer abertamente. Então eu estou buscando palavras, estou buscando termos para não agredir tanto as pessoas que, na verdade, a gente sabe que a sede ela é saciada gradativamente aos goles com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios e com o passar dos tempos, né? Mas se quisermos um dia mudar de patamar evolutivo, esta é uma das questões que nós vamos ter que lutar muito para superá-las. Aqui, olha só. Então, continuou depois de longa pausa. Agora, Alexandre continua. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário. Você observou que até entre os astros existe esta união planetária através do magnetismo. Isso é lei, como se diz no bom sentido. Esse ato sexual que nós entendemos na Terra, mas que nos universos e nas dimensões ocorre de uma forma diferente, porque lá existe outros nomes, até os átomos, até o magnetismo, até as células, elas são detentoras desse comportamento, desse sentimento que se extravasam. Aí você pode me dizer assim, então quer dizer que as células, elas se reproduzem através de ato sexual?
Não é eu que estou dizendo, não, queridos irmãos. É Alexandre que está dizendo para André Luiz. As células, os átomos, tudo se reproduz. Tudo se reproduz. E para nós que temos o entendimento nesse sentido, mas em outras dimensões muda devido à evolução, tudo ocorre através desse ato sexual mais sublimado. É primitivo a partir do momento que nós nos atrelamos ao estado primitivo e dele não desgarramos com facilidade. E isso atrasa a nossa evolução e atrasa também a evolução daqueles que se atrela a nós. Planetário. Da atração entre as almas, denomina-se o amor. Entre os elementos químicos é conhecido por afinidade. Elementos químicos. Eu não acabei de dizer a respeito das células, dos átomos. Esse elemento químico é uma atração sexual. Só que muitos ainda não conseguem entender. Mas um dia entenderão. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Você viu só? Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Não tem como reduzir a meros fundamentos do organismo do aparelho físico, aos órgãos do aparelho físico. Isso é universal. Isso se encontra em todos os universos, em todas as dimensões. Só não encontra mais naquele nível superior, onde eles não necessitam mais desse processo, dessas energias primárias, primitivas. Lá já reina outras energias que nós desconhecemos. Se nós desconhecemos essas energias e se temos dificuldades para enumerá-las, para que as pessoas entendam, imagine lá como ocorre. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Tá vendo só? Para eles, a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Ele já traz esse processo de mundos superiores, não tendo a necessidade de subjugação, de depender de tudo que nos reinos que nos encontramos, ele possa vir a usufruir. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Gente do céu, o negócio é sério. Às vezes a gente fala, as pessoas falam assim, mas é tudo invenção. Leia. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. O que muitas pessoas desconhecem. Essas fecundações
na verdade, a humanidade, 97%, desconhece essa fecundação física, como originalmente ela se dá na realidade. E a fecundação psíquica? E a fecundação psíquica? Quando muitos seres desequilibrados, percebendo ali próximo a sua cobaia, realizam a fecundação, não através dos órgãos genitais, mas fecundando o seu eu de desequilíbrio de bactérias psíquicas, de eflúvios, de magnetismo, de energias, levando-o a um descontrole total. Você há de convir comigo que uma obsessão é uma fecundação. É uma fecundação. Como, por exemplo, quando se fala em vampirismo, muitos espíritas acreditam que vampirismo é só o espírito obsessor ou um espírito negativo que suga as energias vitais do ser humano, suga o magnetismo do ser humano, sugam as energias vitais dos órgãos físicos do ser humano, e não é. Você sabia que o vampirismo existe plantas que são vampiras? Por exemplo, aquelas trepadeiras que sobem no muro, elas são vampiras. Você sabe por quê? Porque elas nutrem das substâncias que aquela parede possui. Aquela parede possui lodo. O lodo é nada mais, nada menos que micróbios, bactérias. E elas, quando você for numa mata e que você observar ali a casca da árvore cheia de lodo, você entendeu? Aquele lodo ali é um vampiro que está vampirizando as energias da árvore, como, por exemplo, a seiva da árvore. Ela está vampirizando, ela está se alimentando daquela seiva. Quando você vai lavar a caixa d'água, no entanto, faz tempo que você não lava só a caixa d'água, né? Aquele lodo que você vê lá dentro da caixa d'água são vampiros. Naquele reino vegetal ou mineral, não importando que reino que se encontra, aquele lodo é um vampiro que ele vampiriza as substâncias da água, as substâncias da matéria a qual a caixa d'água foi feita, né? São vampiros. Sabe na sua casa assim, dá uma olhadinha na sua casa assim, que você vai ver em volta das paredes mofo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Aquilo ali, se você pegar aquele mofo e colocar numa placa do microscópio, você vai deparar com milhões de vírus e de bactérias. Umas nocivas e outras menos nocivas. Vampirizando ali aquela região, sugando
nutrientes, que por vezes elas também se reproduzem através dos atos sexuais. Ei, gente, tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Vamos para o próximo vídeo.